Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Camila Tonini, sou professora, educadora cristã, teóloga, líder do Ministério Infantil, tenho alguns projetos, né, para crianças, inclusive alfabetização bíblica, escolinha bíblica, e eu gosto muito de estar estudando alguns livros, né, que fazem a diferença na nossa vida. Claro que não abrimos mão de jeito nenhum do estudo bíblico. Mas existem alguns livros que nos ajudam a entender, a colocar em prática alguns princípios, né, da nossa Bíblia. Porque o mais importante não é a leitura bíblica, né? A leitura bíblica eu falo, todos podem ler a Bíblia. A diferença é a prática, né? Nós praticarmos a Bíblia. E, na verdade, ela tem que ser praticada, né? Para fazer sentido, né? Para nós colocarmos mesmo a palavra de Deus na nossa vida e na nossa mente. Esse livro que nós vamos estudar hoje, né? Hoje não, por um período, chama Campo de Batalha da Nossa Mente, da mente, tá? Vencendo a batalha em sua mente. Eu coloquei no grupo, né? Que fala assim: medo, dúvidas, confusão, depressão, raiva, sentimentos de condenação, tudo isso é um ataque à nossa mente. Se você sofre com pensamentos negativos, esteja confiante. A Joyce Meyer, que é a escritora desse livro, ajuda milhares de pessoas a vencer a batalha e também vai nos ajudar, né? Com o seu melhor best-seller, a autora ministra mostra como você pode transformar sua vida mudando sua mente. Ela ensina como lidar com milhares de pensamentos que temos todos os dias e como focar a nossa mente em pensar como Deus pensa. Ela compartilha as lutas, tragédias e vitórias do próprio casamento, da família, do seu ministério, que a levaram a uma impressionante verdade transformadora de vidas, além de revelar passo a passo seus pensamentos e sentimentos. Então, com o livro, tem alguns itens que nós vamos poder trabalhar. Então, um deles é adquirir controle sobre a sua mente e encontrar liberdade e paz. O item 2 é reconhecer os pensamentos destrutivos, evitando que eles influenciem sua vida. Outra, ser paciente consigo mesmo, apesar dos erros. Outra, munir-se da palavra de Deus, do louvor, da oração e de outras armas espirituais poderosas. Outra, seguir a luz, correr do seu deserto mental, atitudes ruins e desculpas que as pessoas usam para se manter distantes de Deus e encontrar a felicidade e realização jamais sonhadas. Não se renda mais nenhum dia à miséria. Descubra hoje como garantir a vitória no seu campo de batalha da mente. Tá? Então, nós vamos estudar esse livro da Joyce Meyer. Vamos começar com a introdução? A introdução, deixa eu pegar aqui o versículo, que é 2 Coríntios 10, 4 e 5, mas eu vou ler até o 6, tá? Na verdade, eu acho que eu vou ler desde o comecinho, que eu acho importante até o 6. 10, né? 2 Coríntios 10. Paulo defende o seu ministério. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, aqui, só essa parte fala que nós temos que ter ousadia, né? E quando a gente tem uma luta na nossa vida, essa luta, nós não temos que utilizar os padrões humanos. Numa luta humana, a gente atira, mata, bate, xinga. E a nossa luta, a gente entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Contra as pessoas, e sim, é uma guerra espiritual, a gente começa a enxergar tudo o que acontece à nossa volta como algo que não faz parte, que não é para a gente viver, é só um teste na nossa vida. Tá? E aqui no 4 fala que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas de onde? Da nossa mente.
Destruímos argumentos, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é cativo? Cativeiro, prisão, prender. Então, quando a gente leva cativo todo pensamento em obediência a Deus, todo pensamento cativo a Deus, a gente fala que está todo pensamento preso, alicerçado a Deus. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Então, quando nós estamos obedientes, a gente consegue lutar contra a desobediência, né, de outras pessoas que querem nos causar algum dano. No 7, fala que vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Né? Fala assim, tem o versículo, 2 Coríntios 10, de 4 a 6, 4 a 5, mas eu li até o 6. E em Provérbios 23, 7, fala assim, porque como uma pessoa imagina a sua alma, assim ela é. Quanto mais sirvo a Deus e estudo sua palavra, mais percebo a importância de pensamentos e palavras, o cuidado que a gente tem que ter com os pensamentos e as palavras. Enquanto estivermos nessa terra, precisaremos estudar as áreas do pensamento e palavras. Não importa quanto saibamos em qualquer área, sempre há duas coisas novas a aprender e coisas que aprendemos anteriormente que precisamos nos reciclar. Então, não importa qual é a área de formação, o que nós sabemos, os conhecimentos, mas tem duas coisas novas que a gente tem que aprender, né? Coisas que aprendemos anteriormente e precisamos nos reciclar. Como que nós vamos reciclar? Toda situação que acontece, ela vem para nos ensinar algo. Então, quando a gente fala de reciclar, é para a gente pegar o que nós aprendemos e trazer para hoje. Né? Como que eu vou lidar com essa situação? Já passei lá atrás, já sei o que acontece, já sei como é. Então, essa é a reciclagem do hoje. Em Provérbios 23, 7, numa versão, fala assim, porque como um homem imagina em seu coração, assim ele é. E a outra diz, como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A mente é a líder de todas as ações. Em Romanos 8,5, fala assim, porque os que se inclinam para a carne, né, que são controlados por desejos dos ímpios, cogitam das coisas da carne, né, coloca a mente em busca das coisas que gratificam a carne, que favorecem a carne. Mas os que se inclinam para o espírito, são controlados pelos desejos do espírito, cogitam das coisas do espírito, colocam a mente, buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Então, quer dizer assim, resumindo, as pessoas que vivem na carne, elas cogitam sempre coisas da carne. As pessoas que andam pelo Espírito, elas buscam coisas do Espírito. Nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. A mente negativa ocasiona vida negativa. No Romanos 12, 2, diz que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando fala que se renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos dessa experiência boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovando a mente, nós vivemos a vontade de Deus. A primeira parte desse livro trata da importância dos pensamentos. Tá dizendo que toda vez que a gente precisar começaremos pensando sobre o que nós estamos pensando. Pensar sobre nossos pensamentos. Segunda, indica que devemos conhecer bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está na nossa mente com o que está na mente de Deus e tentar seguir o padrão de Deus, né? A mente é um campo de batalha, é uma necessidade vital que a gente alinhe nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demanda tempo e estudo. Ninguém consegue falar, eu vou mudar minha mente. Já mudou, amanhã tá com a mente de Cristo e pronto. Não, é um processo. Processo para cada um tem um tempo. Tem pessoas que o processo demora mais, tem outras que demoram menos, né? Então, é o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Nós, às vezes, não percebemos. São as pessoas de fora, principalmente as que ficam mais tempo sem falar conosco, são as pessoas que percebem, né? Então, não tenham pressa quanto a isso.
Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais sua vida mudará para melhor. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Aí eu coloquei uma observação minha que as nossas escolhas, né, as nossas ações são resultados dos nossos pensamentos. Na verdade, as ações, as escolhas, né, são resultados dos nossos pensamentos. Então a gente viu o quê? Que a mente negativa gera uma vida negativa. Como que a gente renova a mente? Em Romanos 12, 2, eu vou abrir para vocês em Romanos 12, 2, fala, olha, abri certinho a folha, fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler o 3, a gente vai focar um pouco nesse aqui, 12:2, tá? Então, sempre seja inconformado com as coisas que a gente vê nesse mundo, por a gente não se amoldar a esse padrão, achar que tudo é normal, tudo tá legal, estamos indo ali entrar numa zona de conforto, no modo automático. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se amoldar aos padrões do mundo, mas transformar esses padrões em renovação da mente. Como é que a gente renova a mente? Lendo a palavra, servindo, meditando, orando, né? Temos diferentes dons, né? Aqui fala sobre os dons, depois eu vou falar com vocês. O poder da palavra, em Provérbios 23:7, diz que guiados pelo Espírito é onde a gente consegue mudar nosso pensamento. Então, tudo é um processo, olha só. A gente começa a pensar o que vamos fazer, o que não vamos usar as escolhas. Ter uma mente positiva, não é o positivismo, tá? A gente não trabalha com o positivismo dentro da palavra de Deus, mas é a mente negativa e a mente positiva. A mente negativa é uma vida negativa, a mente positiva é uma mente renovada, tá? Então, o que é renovada, como nós falamos, não se amolde aos padrões desse mundo, renove a mente através da palavra de Deus. Romanos 12:2. Assim a gente consegue ser guiada pelo Espírito e aí uma mudança de pensamento. E aí é automático. O pensamento já começa a fluir, né? Porque já renovou. Isso, a gente tem que estar sempre renovando na realidade, né? Não é só renovou, acabou, já li, já estudei, acabou. Não, sempre. Nós vamos renovando sempre, porque as impressões do mundo sempre estão tentando entrar. E aí a gente vai renovando, vai renovando, vai renovando com a palavra. Bom? Importância dos pensamentos, né? Nós temos que pensar no que estamos pensando. Coríntios 10, de 4-5, fala: conhecer bem a palavra de Deus e não exaltar a si mesmo. Então, a gente tem que conhecer bem a palavra de Deus. Como é que a gente conhece a palavra de Deus? Lendo. Só lendo? Estudando a palavra. Buscando os termos que a gente não conhece, interpretando o contexto, porque às vezes a gente pega um versículo e aí, para entender esse versículo, a gente tem que conhecer o contexto todo para fazer sentido. Tem muitas pessoas que pegam um versículo, às vezes para se defender de algo, ou até para estudar ele, aleatório, assim, né, avulso. Mas quando a gente pega um versículo, a gente tem que estudar o contexto, tá? Para entender o texto. Não exaltar a si mesmo nunca é assim, eu. É sempre Deus. Então, assim, quando a gente vai fazer algo, é Deus, eu e meus filhos, né? Deus sempre na frente. Quando a gente vai louvar as canções que a gente escolhe, sempre cristocêntrica, sempre que tem Cristo, falando de Cristo, né? Não dele para nós, mas de nós para ele o tempo todo, exaltando, né? A mente é o campo de batalha. Nós temos que alinhar nossos pensamentos com os de Deus. Como é que a gente alinha isso? Né? Não é só assim, ó, Deus, quero que alinhe, tá certo? Como que você vai descobrir se está alinhado ou não? O que a gente faz primeiro? As escolhas. Então, a gente já elimina as escolhas que a gente sabe que não vai agradar a Deus. Outro ponto é a gente renovar a mente através da palavra. Então, com a mente renovada, as escolhas certas, a gente começa a ser guiado pelo Espírito, muda o pensamento, e aí a gente começa a pensar no que a gente está pensando, não exalta a si, conhece a palavra de Deus, e aí alinha os pensamentos. Quanto mais sua mente muda, a sua vida muda também. Bom, então eu fico por aqui hoje. Acabamos a introdução desse livro maravilhoso. Só esse comecinho vocês já viram que vai ser maravilhoso, né? Tem muitas técnicas a serem ensinadas aqui.
No capítulo 1 fala sobre que a mente é o campo de batalha, né? E mostra aqui sobre os padrões, que nós estamos numa guerra. Ele fala como a gente desenvolve com o tempo. A gente vai examinar o plano mais claramente pela parábola, né? Temos o trabalho com parábolas para vocês entenderem melhor. Vai falar sobre a história de Maria aqui. Depois a gente vai ter as armas que são da palavra. Aí depois tem o João e Maria, na verdade, né? Depois vamos estudar o João, né? E a resposta dos dois, o conflito dos dois, qual é a saída para isso? Então vai ser muito legal o próximo estudo, né? Vai ter uma dinâmica nisso para nós refletirmos. E não percam, tá? O estudo do segundo capítulo desse livro. Na verdade, do primeiro capítulo, né? Do segundo dia desse livro maravilhoso, tá bom? Quero que vocês fiquem com Deus. Né? Deus abençoe a cada um de vocês e renove a mente de vocês. Tenha um renovo nessa mente, né? Transforme a vida de vocês, que vocês consigam ser guiados pelo Espírito em tudo o que fizerem, onde estiver. Bom, fiquem com Deus.